Então, nos últimos encontros, a gente tem falado muito sobre essa expansão da graça de Deus, né, para além dos muros étnicos, religiosos, enfim, da sociedade. No episódio passado, a gente falou também sobre Saulo, né, que é Paulo, que a gente conhece hoje como Paulo, que ele era um perseguidor, né, ele era judeu, né? Ele era judeu? Sim. Era judeu, né? E ele era perseguidor dos cristãos daquela época. E aí depois tem toda aquela parte da conversão que a Mana falou semana passada. E ele se torna, né, aquela pessoa que a gente conhece como Paulo, que foi um grande pregador inclusive para os gentios, que eram aquelas pessoas que não eram consideradas parte do povo de Deus. E hoje o tema da ministração é quando a religião diz não, mas o Espírito diz sim. Esse é o tema de hoje. E eu vou começar lendo com vocês Atos 10, que é um dos capítulos bem importantes para a gente entender a dinâmica da igreja cristã no seu período formativo. Então, para a gente entender também como que era naquela época. E eu vou ler a partir do versículo 1. Então, morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Ele era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Ele dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Então, essa primeira parte é uma introdução, uma apresentação, digamos assim, de Cornélio, né? E da cidade de Cesareia. Então, Cesareia, ela era uma cidade importante daquela época. Era ali nessa cidade que geralmente vivia o prefeito e o procurador romano. E ela também era uma cidade que ficava estrategicamente numa posição bem importante. Ela ficava entre Jerusalém e Antioquia, acho que é assim que se fala. Antioquia. E, então, ela era uma cidade estratégica e importante. E nessa cidade vivia um cara chamado Cornélio. Cornélio, ele era romano. Ou seja, ele era um oficial romano. Ele cuidava ali, enfim, o texto fala, né, que ele era do oficial do exército romano. Então, ele era um cara importante, era um cara que tinha uma posição importante, né, na cidade ali de Cesareia. E além disso também, Cornélio, o Cornélius do latim, é um nome bem importante também. Porque era um nome de um clã que tinha ali na história romana, que ele era composto por pessoas importantes na sociedade. Então, eram os aristocratas, que eram chamados Cornélio, e tinham os escravos. E esses aristocratas, eles libertaram os escravos em situações diferentes, e esses escravos, por gratidão, adotaram o nome Cornélio. Então, tinha uma galera que se chamava Cornélio, tanto pessoas mais importantes na sociedade, quanto escravos. Então, era um nome bem potente, assim, digamos assim, naquela época. Então, isso. E daí, além, né, dele ser uma pessoa romana, que era um oficial do exército romano, o texto também fala que ele era uma pessoa temente a Deus. Uma pessoa que orava, uma pessoa que dava esmolas, uma pessoa que ele era, né, piedoso. E essa expressão, temente a Deus, ela era uma expressão usada na época, no contexto ali judaico, para categorizar as pessoas que não guardavam a Torá, que era a lei, né, os mandamentos. Essas pessoas, elas também não tinham a obrigação de guardar esses mandamentos, mas eram pessoas que simpatizavam com os judeus, com as coisas de Deus, né, digamos assim. Então, eles eram considerados amigos dos judeus, e eles tinham um relacionamento amistoso. E Cornélio era essa pessoa. Ele era considerado essa pessoa que simpatizava ali com os judeus. Aí, continuando o texto. No verso 3, tá? Certa tarde, por volta das 3 horas, Cornélio teve uma visão, na qual ele viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer: Cornélio. Com medo, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: O que é, Senhor? E o anjo respondeu: As suas orações e esmolas subiram até Deus, e ele as guarda na memória. Agora envie alguns homens a Jope
e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado, aí falam onde é que ele está hospedado, né? Mas é interessante esse texto, que vale a gente destacar aqui também, que ele era uma pessoa romana, ou seja, ele era gentil. E para contextualizar, né, os gentios eram pessoas que não faziam parte do povo de Deus, povo de Israel. Então eram pessoas que eram consideradas fora, tipo pessoas que não faziam parte do povo de Deus. Então ele era romano, gentil e pagão. E ele teve uma visão com Deus. Então é interessante a gente pensar nisso, porque era uma pessoa completamente de fora, que teve uma experiência com Deus ali, uma visão sobre, enfim, alguma situação que ia acontecer, né? Que ele ia ter um encontro ali com Pedro. Durante disso, né, quando terminou a visão, Cornélio chamou lá os servos dele e disse assim, ó, galera, vão lá, contou o que aconteceu, a visão que ele teve, vão lá nessa cidade, procurem Pedro e tragam ele aqui. Aí tá, eles foram, aí depois disso, Pedro, que estava lá na cidade, também teve uma visão. E aí é em Atos 10, versículo 9, que diz assim: no dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu no terraço para orar. Era cerca de meio-dia e ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, ele entrou num êxtase. Ele viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. De modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro. Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria. Mas a voz falou novamente: não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão se repetiu 3 vezes e as 3 vezes Pedro negou. Então, o que aconteceu nessa visão, né? Pedro estava com fome, subiu lá no terraço para ter um tempo com Deus e ele teve uma visão. Ele viu aquele lençol descendo sobre o céu e os animais considerados imundos e impuros ali. E a voz dizia para ele matar e comer. E Pedro prontamente responde: não posso, sou guardador da lei. A lei me proíbe isso, eu não posso comer. Aí tá, aí só para contextualizar também, Pedro ele era judeu e ele conhecia os mandamentos. E lá em Levítico 11, que é lá os primeiros livros do Antigo Testamento, tem uma lista de animais que eram considerados impuros e animais que eram considerados puros. E os puros, eles podiam comer. Os impuros, eles não podiam comer, tá? E era isso que Pedro entendeu naquela hora. Tipo, Deus tá falando para mim comer um animal que lá em Levítico 11 fala que eu não posso comer. Aí, no decorrer assim da visão, a mesma voz que falou para ele matar e comer olhou para ele e disse assim: Pedro, então acontece o seguinte, vai chegar uma galera na tua casa, acompanha eles, não hesita, acompanha eles, vai com eles, porque eu preciso te mostrar uma coisa, eu preciso que você veja algo. Aí tá, chega lá na casa de Pedro, o pessoal lá de Cornélio, eles contam a visão que Cornélio teve para Pedro e Pedro vai com eles. A visão de Pedro, até o texto fala, né, que Pedro ele ficou perplexo, pensando o que significava aquela visão que ele teve, né, dos animais impuros, que a voz pediu para ele matar e comer. Ele não estava entendendo o porquê que ele tinha tido aquela visão, né? Mas quando ele chega lá na casa de Cornélio, tudo faz sentido. E naquele momento ele entende a visão que ele teve e o que Deus estava querendo dizer para ele naquele momento. Aí em Atos 10, no verso 27 a 29, acontece o seguinte: Pedro chegou lá, né? E ele encontrou uma galera na casa de Cornélio. Os dois conversaram e depois eles entraram na casa, onde muitos outros estavam reunidos. E Pedro falou: vocês sabem que as nossas leis proíbem que um judeu entre num lar gentil como este, ou se associe com os gentios. No entanto, Deus me mostrou que eu não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Por isso eu vim assim que fui chamado, sem levantar objeções. Agora digam porque vocês mandaram me buscar, né? Então o que acontece? Pedro entende a visão dele.
ele entende que essa ideia legal e jurídica da Bíblia do que é impuro ou do que é puro está relacionado a outra coisa, está relacionado aos animais e não ao que os animais são, mas o que eles representam naquela situação. Já vou explicar para vocês. Como eu comentei, né, lá em Levítico 11, a gente tem essa lista de animais que podem ou não podem ser comidos, animais que são puros e animais que são impuros. Os animais que são puros são os animais que são oferecidos no santuário. Naquela época existia um santuário que tinha um sacerdote, e lá nesse lugar, o que era o santuário? O santuário era o lugar que Deus habitava. Deus ele não habitava em outro lugar sem ser lá. E o que acontecia no santuário? Eles resolviam o problema do pecado, eles lidavam com o pecado, era onde Deus lidava com o pecado. E esses animais puros, eles eram oferecidos em sacrifício pelos pecados das pessoas. Então, eu ia lá, cometia um pecado, aí eu pegava o animal que era considerado puro, eu ia lá, levava para o sacerdote matava, oferecia, e aí Deus me perdoava. Então, tinha um sacrifício para eu receber o perdão ali dos meus pecados. E os animais impuros eram os animais que não podiam ser oferecidos em sacrifício. E tinha uma relação naquela época, né, que os animais que eram considerados puros, que podiam ser oferecidos em sacrifício, eles poderiam estar na mesa do povo. Então, as pessoas poderiam comer esses animais porque eles eram puros. E os que não podiam ser oferecidos em sacrifício, eles não podiam estar na mesa das pessoas. Então, essa era a relação de impuros e imundos, e puros e impuros, né? E não pelo que os animais eram, né? Que nem, por exemplo, um porquinho vai na lama, ele é impuro. Vou ver um porquinho, vou dar uma bicuda nele porque ele é impuro, né? Não era por causa da situação em si, mas era, não sei por que determinaram o que era puro, o que era impuro, mas era assim. Então, essa questão de impuro e imundo era uma situação que tinha a ver com o ritual, com um processo de santificação, de sacrifício no sacerdote, no santuário. E o serviço ali do santuário, né, primordialmente ele tinha a ver com essa questão de perdão de pecados, né, e expiação de pecados. Então, o perdão era durante o ano todo. E era um dia separado para a expiação dos pecados. Então, era ali que o problema do pecado era resolvido, o pecado era resolvido, né? E era o lugar que Deus habitava e lidava com o pecado. Só que quando a gente vai ler, por exemplo, ali no livro de Hebreus, a gente entende que não precisa mais ter um santuário, um sacerdote, porque Cristo já resolveu o problema do pecado, né? Ele resolveu o pecado com a sua morte, com a sua ressurreição, ele venceu o pecado. Então, não tem mais necessidade de ter santuário, sacerdote e sacrifício. Então, Cristo, ele encapsula, ele resume, ele engloba, ele é toda a realidade do santuário, né? Ele é tudo que acontecia no santuário se cumpre em Jesus. Então, a gente entende que esse lugar do santuário, ele é um lugar específico que tem a ver com coisas específicas. Só que o que acontece, né? Hoje em dia também tem muitas pessoas que transferem automaticamente essa ideia de santuário para as igrejas de hoje em dia, né? Que o pastor é o sacerdote e que o santuário é a igreja. Só que naquela época também não existia, o santuário era só para isso, era só para sacrifício. Então essa ideia de relacionar isso com a igreja, por exemplo, né, é uma ideia incorreta, uma ideia que não tem link nenhum. Então, é uma ideia, né, enfim, só um parênteses, que acontece às vezes também hoje em dia. Só que depois de Cristo, ninguém mais lida com o pecado. Nem eu, nem você, nem pastor, nem padre, ninguém. Cristo lida com o pecado. Ele é a única pessoa que faz intermédio entre nós e Deus. Então, por que o santuário não existe mais? Porque tudo se cumpriu em Cristo. Então, dentro do santuário naquela época, o que acontecia? Sacrifício de animais. E essa é a relação de impuro e puro, tá? De imundo e puro. Só que o que aconteceu?
Aquela galera da época de Jesus, né, da época de Pedro, o que eles fazem? Eles pegam essa categoria que tem a ver com o ritual de purificação do santuário, do que é impuro e do que é imundo, e eles transferem para um grupo de pessoas, para definir um grupo de pessoas. E que nem eu comentei, né, esses animais impuros e imundos, eles não eram assim por causa da natureza deles, né? Eles eram puros ou imundos pela relação que eles tinham com o sacrifício no santuário. Então não era porque, enfim, o animal era de um jeito ou de outro, era porque era a relação deles com o santuário. Só que na época de Jesus, eles pegaram essa definição de puro e imundo e eram situações também que, por exemplo, naquela época, se a mulher ela tinha um filho, um bebê menina, ela ficava impura durante tanto tempo. Digamos, sei lá, durante 5 anos ela ficava impura. Se ela tinha um bebê menino, era outra quantidade de tempo. E aí ela tinha que passar por todo um processo de purificação. Outra questão também, menstruação era considerada impura nesse período. E aí tinha que passar por todo um processo de purificação. Então, até essas questões naturais da vida, né, de fluidos naturais do corpo, eles consideravam impuro. E tinha questões do homem também, né, não eram só das mulheres, mas tudo assim que fosse diferente ou que fosse considerado por eles, por algum motivo, né, que fosse impuro, eles categorizavam dessa forma. Então, peraí que eu me perdi. Sim, e daí eles pegavam então essa definição que tem a ver com circunstâncias da vida, com fluidos naturais do corpo e transferiam isso para categorizar ou rotular um grupo de pessoas. Então, se é gentil, ou seja, não é judeu, automaticamente o que essa pessoa é? Imunda e impura. Pelo que a pessoa é. Não pelo que ela faz, não porque ela falou, não... Tipo assim, tu pode ser a melhor pessoa do mundo, que nem Cornélio, por exemplo. Ele era temente a Deus, ele orava e ele dava esmolas. O que isso significava para eles? Nada. Porque ele era gentil e ele era romano, então ele é impuro. Independente do que ele falasse, independente do que ele fizesse. Então, essa era a categorização que existia naquela época. Então, era uma categoria de ritual que eles jogavam sobre as pessoas. E não pelo que elas fizeram, mas por quem elas são. E, basicamente, quando eles faziam isso, o que acontecia? Eles eliminavam essas pessoas da comunidade de fé. Então, eles criavam um muro, eles criavam uma barreira. E aí, essas pessoas elas eram taxadas de impuras e imundas. E qual que era a chance dessas pessoas reverterem esse status? Nenhuma. Então, foi construído um muro que afasta completamente aquele grupo de pessoas pelo que elas são. E Cornélio, então, né, como eu comentei, ele era considerado imundo e impuro, né? Tanto que Pedro fala assim, vocês sabem que as nossas leis proíbem de eu sequer falar com vocês. Muito mais entrar na casa de um gentil. Mas eu entendi, ele fala, eu entendi hoje que Deus não quer, como é que ele falou, peraí, que eu não devo mais considerar ninguém impuro ou imundo. Então, a visão de Pedro não tinha nada a ver sobre comida, não tinha nada a ver sobre os animais. Tinha a ver sobre essa rotulação que se fazem das pessoas. De rotular quem pode e quem não pode, quem é puro, quem não é. Quem pode ter acesso a Deus, quem não pode. Então, era isso que Deus estava falando para ele naquela visão. Que não existe. Deus, ele não quer, ele não faz rotulação de pessoas, não categoriza as pessoas, né? Então, no verso 34, Pedro continua falando com eles, e aí eu vou ler com vocês na sequência, que Pedro ele vai começar a pregar para eles, né, falando só sobre Jesus. Então eu vou ler rapidinho, e aí a gente vai comentando depois. Então no verso 34, Pedro respondeu, vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Tem outras versões que falam assim, perceba agora verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Em todas as nações ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo.
Esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. A paz com Deus por meio de Jesus, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia. Depois do batismo que João proclamou, sabem também que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com o poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez em toda a Judéia e em Jerusalém, onde o mataram. Penduraram-no numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e permitiu que ele fosse visto. Não por todo o povo, mas por nós, que fomos escolhidos por Deus de antemão para sermos suas testemunhas. Nós fomos os que comemos e bebemos com ele, depois que ele ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou anunciar a sua mensagem em toda parte, testemunhar que Deus o designou juiz dos vivos e dos mortos. É a respeito dele que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo que nele crer receberá o perdão de seus pecados por meio de seu nome. Então, a pregação de Pedro, ela é toda em volta de Jesus. Ele não falou sobre Abraão, Isaac, Jacó e entre outros. Ele falou sobre Jesus, né? Sobre o que Jesus fez. Então, no verso 44, né, continua o texto falando que enquanto Pedro ainda falava sobre Jesus, o Espírito de Deus desceu sobre eles. Eles quem? Os gentios. E as pessoas que estavam ali e aceitaram Jesus. Não foi sobre Pedro, não foi sobre os judeus que estavam ali junto com Pedro. Foi sobre os gentios, as pessoas que eram consideradas impuras e imundas pela religião e sociedade da época, né? Então, naquele momento, Deus rompe todas as barreiras que a religião criou mais uma vez, né? E são barreiras que muitas vezes a gente interpretar a Bíblia, a gente coloca barreiras que... Porque eu acredito, né, que eles não faziam por mal. Eles faziam porque eles achavam que era o correto e porque eles interpretavam daquela forma e eles queriam, de uma certa forma, agradar a Deus e achavam que Deus se movia dessa forma. Só que o quanto uma interpretação errada pode matar as pessoas. Porque eu fico tentando me colocar no lugar dessas pessoas que eram consideradas fora, né? Pessoas imundas e impuras. Pensa alguém chegar pra ti e falar, tipo, não posso ir na tua casa porque tu é imundo. Tipo, meu Deus, eu ia me sentir horrível, né? E ainda mais pessoas que, mesmo eles sendo considerados assim, eles sabendo que eles eram considerados assim, eles queriam Deus. Eles queriam ouvir, eles queriam estar perto, mas eles não podiam, porque até na questão do templo, né, da sinagoga, eles não podiam entrar. Era um espaço que era reservado para eles e eles podiam ficar, tipo, ali fora, sabe? Mas eles não podiam fazer parte. Então, no verso 47, Pedro pergunta para eles o seguinte: pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora, que como nós também receberam o Espírito Santo? Então, essa frase eu acho ela muito forte, porque é como se Pedro dissesse assim: pode alguém impedir eles de receberem o amor de Deus? Pode alguém impedir eles de serem batizados, de fazerem parte? Não, não pode. Então, não tem estudo bíblico, não tem doutrina, não tem regras, é simplesmente você crer de todo o seu coração quem Jesus é na sua vida, é suficiente. Você não precisa de mais nada para fazer parte, para receber o amor dele. Então, eu acho isso muito forte. E essa palavra, impedir, né, bloquear, que Pedro fala ali, né, se alguém pode se opor, se alguém pode impedir ou bloquear a pessoa de ser batizada, ela não aparece só ali. Ela aparece também, alguns episódios atrás a gente falou sobre Filipe. Não sei se vocês lembram que Filipe, ele falou com o eunuco, se eu não me engano. E ele também tem um encontro com o eunuco, e o eunuco também era uma pessoa que era considerada que não podia fazer parte do povo de Deus. E teve uma situação assim também, que Filipe disse que há alguma coisa que impeça o eunuco de ser batizado, que bloqueie ele de ser batizado, não tem. E aí eles desceram e batizaram o eunuco, né? Então, aparece aqui em Atos 10, com Pedro, né, falando isso
para Cornélio e para as pessoas que estavam ali. E também vai aparecer em Atos 11, que é o que a gente vai falar semana que vem. Que é, dando um mini spoiler, né? Que é quando Pedro ele vai ter que ir diante da igreja da época e se explicar. Porque óbvio que deu B.O. a situação ali. Pedro, um judeu, estava na casa de um gentil romano, pagão, pregou, batizou todo mundo, estava todo mundo fazendo parte do povo de Deus. É óbvio que alguém ia falar alguma coisa. E aí Pedro teve que ir lá se explicar. E ele chegou para as pessoas lá e falaram assim, pode alguém impedir essas pessoas? Na minha visão, não, porque elas receberam o Espírito, eu vi elas recebendo. E Deus não quer que a gente faça parcialidade das pessoas. Então ele teve lá que se explicar também, porque a galera se incomodou com o que estava acontecendo, né? Então o que acontece, né, para ir finalizando, é que a gente cria categorias, a gente cria rótulos, a gente cria barreiras, muros que afastam as pessoas de Deus, né? E pelo que elas são. E também pelo que elas fazem, às vezes, né? Hoje em dia. E não precisa de muito, né? Que nem a gente acha, às vezes, a gente fala muito aqui, né? Que existem alguns grupos, né? De pessoas na nossa sociedade hoje que elas são excluídas, que elas são categorizadas, talvez, se elas estivessem naquela época como imundas e impuras, né? Pessoas que muitas vezes têm uma visão diferente, têm uma religião diferente, têm uma escolha sexual diferente, têm uma etnia, uma raça diferente. Mas também, às vezes, é nos detalhes. Às vezes é uma pessoa que só discorda de ti. E, às vezes, a gente categoriza essas pessoas como pessoas, não, essa pessoa não é de Deus. Essa pessoa é tudo menos de Deus. Só porque, talvez, ela viva diferente de mim. Então, é muito difícil, assim, a gente não fazer isso. A gente automaticamente categoriza, né? A gente tem essa tendência a pensar que o diferente é errado. Que o que tá... Se eu tô indo pelo caminho A e a pessoa tá indo pelo caminho B, não, mas ali vai dar ruim. Só que não existe, talvez, um caminho certo. Não existe, talvez, um jeito certo, né? Então, e eu acho que o pior de tudo isso, né, que eu estava pensando muito essa semana sobre isso, é quando a gente faz isso e usa, tipo, em nome de Deus, sabe? Porque eu acho que isso, assim, até me desculpem se eu me emocionar, mas é que é algo que eu tenho algumas pessoas próximas de mim que já foram muitas vezes, assim, excluídas, foram taxadas de pessoas que não podiam fazer parte. E as pessoas faziam isso em nome de Deus. E hoje eu vejo essas pessoas, talvez tendo raiva de Deus ou achando que Deus acha isso delas. E eu não culpo essas pessoas, porque talvez se eu estivesse no lugar delas eu sentiria a mesma coisa. Mas o quanto isso é triste, né? E eu fico imaginando Deus assim, porque Ele ama também as pessoas, Ele ama a gente quando a gente faz isso também. Isso que me deixa mais pasma, assim, porque mesmo que eu categorize, mesmo que eu exclua alguma pessoa, mesmo que eu fale para ela, eu julgue, enfim, Ele ainda assim me ama. E ama também aquela pessoa que eu estou excluindo, sabe? Então, isso é muito doido, é muito difícil de entender, mas é muito bonito quando a gente percebe que Deus, Ele não faz essas divisões. Ele não tem acepção de pessoas. Ele me ama, mesmo eu julgando, mesmo eu errando, mesmo eu categorizando as pessoas. E Ele ama, né, as pessoas também que muitas vezes são excluídas da sociedade, da comunidade de fé. Pessoas que às vezes até têm medo de, meu Deus, mas será que Deus vai me aceitar realmente como eu sou? Sabe? Porque a gente vive numa sociedade que realmente impõe que se... Às vezes assim, tu chega, a pessoa te aceita. Mas quando tu começa a mostrar, né,
Tu começa a se abrir quem tu é, às vezes as pessoas elas não querem aceitar e aí tu precisa mudar para caber. E eu não falo só de contexto religioso, falo na vida mesmo. Então é muito doido, assim, essa ministração me fez pensar muito, assim, sabe? Sobre me sentir constrangida também por Deus, sabe? De pensar que, cara, Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele nos ama, Ele ama todo mundo. Todo mundo, independente do que tu faz, independente do que tu é, independente do que tu acredita, mesmo que tu não acredite em Deus, mesmo que tu não queira estar numa comunidade, no Projeto Graça, numa igreja YX, mesmo que tu seja de outra religião, de outra, enfim, de qualquer outra coisa que seja diferente, Deus, Ele nos ama. E isso é mais assim do que suficiente, né? A gente não precisa mudar quem a gente é para isso. Então eu acho que o que fica para a gente de reflexão com essa mensagem é: quem somos nós para erguer barreiras? Quem somos nós para erguer muros e impedir as pessoas de receberem a graça de Deus, né? Ninguém. A gente não é ninguém, porque a gente também precisa dessa graça. Então, Deus constituiu Jesus como juiz dos vivos e dos mortos, o texto fala, né? A gente não é juiz. E é muito difícil a gente não julgar. A gente estava falando sobre isso antes de começar o Graça, porque o tempo todo a gente está julgando. E a gente, eu acho que isso só ressalta o quanto que a gente precisa e carece da graça de Deus, sabe? E mostrar, acho que para nós mesmos, que realmente o único que não consegue julgar ninguém, né, que consegue não julgar ninguém, é Deus, é Jesus, sabe? Então, eu acho que numa comunidade cristã de fato, né, de verdade, Deus, ele não é parcial. Ele aceita todos, né? Todas as pessoas têm acesso a ele, porque essa é a graça de Deus e não a nossa, né? É ele que escolheu ser dessa forma, né? E a gente pode até não gostar, mas é a graça de Deus, né? Então, eu acho que é isso que fica de reflexão para a gente pensar assim. Eu, particularmente, foi uma mensagem que mexeu muito comigo, porque é uma coisa tão natural, né? E às vezes a gente não é essas pessoas que são taxadas como imundas e impuras. Então a gente não sabe como é a realidade dessas pessoas, como é difícil se sentir diferente num mundo que tu precisa sempre igual. Então me fez refletir muito assim e realmente pensar, sabe? Quem sou eu para erguer qualquer barreira que impeça as pessoas de terem acesso a essa graça de Deus, né? Mas é isso. Não sei.